Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Ai, eu tô tão feliz hoje. A gente tem uma pessoa muito especial aqui, que foi um presente de Deus no nosso início ali da caminhada com Jesus, que é a pastora Gabi. Bem-vinda, pastora. Seja bem-vinda, pastora. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Feliz estou eu de estar aqui, poder compartilhar, um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida com vocês e com quem vai acompanhar esse vídeo. Amém. A gente contou muito com esse dia, eu estou muito feliz, né? Estamos muito felizes, né, com a vinda da pastora aqui. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente de um projeto que ela tem e tem impactado a vida de muitas mulheres, tem acolhido através de palavras que vêm do Altíssimo, que é o projeto Jesus Me Deu Flores. Então a gente vai pedir para ela contar um pouco de como foi. Conta pra gente, pastora, um pouco como é que foi essa experiência, como é que Jesus te encontrou e como é que você recebeu flores de Jesus? É um pouco estranho, né? Você pensar que alguém possa ter literalmente recebido flores de Jesus. No começo, assim, essa experiência para mim também causou uma estranheza, porque como é que eu vou dizer que eu ganhei flores de Jesus, né? Ninguém pode tocar em Jesus. Eu toco na Rayara, mas eu não posso tocar em Jesus. A Rayara pode me dar um copo d'água, mas em Jesus, como é que Jesus faz isso? E essa experiência que eu tive foi... Eu ministro encontro com Deus na nossa igreja, né? E eu sempre gosto de falar que foi uma experiência que nasceu dentro do encontro com Deus. Porque foi a partir de um atendimento, né? Das mulheres que participam no encontro, elas têm um atendimento individual, e nesse atendimento eu atendi uma pessoa, que foi a Kátia Perosa. Nesse atendimento a Kátia abriu o coração, confessou pecados, né? Falou da sua vida, abriu a sua intimidade, e ali o Espírito Santo nos aproximou, né? Eu colaborei com ela em algumas áreas da vida dela, mas quando a gente voltou do encontro, quando ela voltou para casa, ela precisava ajustar algumas coisas que tinham sido mexidas lá no encontro, algumas dúvidas que ficaram, e aí quando ela voltou, a gente voltou para casa, ela me chamou que ela queria tomar um café. A gente marcou esse café para o dia 1º de abril de 2023, né? Faz mais de 2 anos. E é 1º de abril, mas não é mentira. É verdade o que aconteceu aquele dia. Aí a gente marcou esse café e eu tava... Era um sábado de manhã e eu estava na minha casa às 6 horas da manhã e fui orar, né? Estávamos no propósito, eu e meu marido, oramos. Levantei às 6 horas da manhã e fui orar na sala da minha casa. E no momento que eu fiz a oração... Talvez muitas pessoas se identifiquem com essa parte da oração que eu fiz naquele dia, porque eu disse para Deus assim, eu disse, Pai, eu tenho certeza que o Senhor me ama. E a gente tem essa certeza, né? Porque a palavra diz. A gente ouve isso na igreja, a gente ouve isso na internet, a gente vai para a palavra diz que Deus nos ama, a ponto de ter entregue o seu filho para morrer por nós. Então, na teoria, todas as pessoas sabem, Jesus, Deus, me ama. Mas e sentir isso? E provar esse amor. E se permitir, isso, né? E conseguir acessar, sabe? Uma mesa posta, linda, bonita, tá ali, mas eu não pego, eu não consigo chegar ali. E era esse o sentimento que eu tinha. Eu sabia que Deus me amava, eu sabia que Jesus me amava, mas eu não me sentia amada. E eu fiz essa oração e eu disse, Pai, eu sei que o Senhor me ama, mas eu não me sinto amada, eu não consigo acessar esse amor. E eu acredito que muitas, mas muitas mulheres têm esse mesmo sentimento, né? E enquanto eu orava, eu não sei explicar para vocês se foi uma visão, se foi uma imaginação, mas teve uma imagem, né, na minha mente. E nessa imagem tinha muitas flores na minha frente. E eu nunca fui muito ligada em flores. E o Espírito Santo falou no meu coração, a Kátia vai levar flores para você no café, que seria às 9 da manhã, 3 horas depois. E eu achei aquilo bem improvável, sabe? Que não era possível, porque achei até pretensioso da minha parte. Quem sou eu para pensar que alguém que eu vou tomar um café vai trazer flores para mim? E fiquei ali orando mais um tempo, nada de muito mais extraordinário no momento da oração, mas o Espírito Santo insistindo, ela vai levar flores para você, ela vai levar flores para você. E naquela insistência do Espírito Santo eu disse, tá bom, Pai. Se ela aparecer com flores, eu vou saber que foi o Senhor que mandou.
E aí, quando eu né, levantei dali, terminei minha oração e fui pro café. Quando eu estava lá no café, eu cheguei antes dela, sentei e tinha um pilar enorme, assim, no meio do café. E eu mandei uma mensagem para ela e disse, eu tô atrás do pilar. Quando ela chegou, eu me lembro, assim, eu tenho a imagem na minha memória, as flores que estavam no braço dela, assim, eu enxerguei as flores saírem de trás do pilar antes de saber que era a Kátia, que estava vindo se encontrar comigo. E naquela hora que eu vi aquelas flores, aí ela já apareceu e eu comecei a chorar muito, e a única coisa que eu dizia era, Jesus me deu flores, Jesus me deu flores, Jesus me deu flores. Eu repetia isso, né? Muitas vezes, ela não entendia nada, porque eu estava chorando muito. O café lotado, e eu penso que as pessoas olhavam pra gente, né? Aconteceu alguma coisa, morreu alguém, chegar com flores, a pessoa chorando, né? E eu só conseguia dizer, Jesus me deu flores, Jesus me deu flores. Quando eu parei de, né, me recompus ali, contei para ela a minha experiência da minha oração, que eu tinha visto, que Jesus tinha falado para mim. E aí ela que ficou impactada, porque ela disse, quando eu saí da minha casa, eu ia num lugar para comprar uma lembrança para você, mas quando eu passei na frente da floricultura, o Espírito Santo disse, leva flores para ela. E ela relutou, porque ela não queria levar flores, mas obedeceu. E aí a gente entendeu que, de fato, né, existiu ali uma conexão espiritual, que o Espírito Santo de Deus moveu o coração dela não que Deus não precisa provar nada para ninguém, né? Isso é importante. Deus não precisava provar para mim que me amava, mas de certa forma eu fiz uma prova com Deus. Senhor, eu quero sentir, eu quero acessar esse amor, eu quero saber que realmente o Senhor está me vendo e que o Senhor me ama. E foi a forma que ele encontrou, sabe? Para dizer, eu sou o teu amado, eu amo você e essas flores são para você. Eu nunca tive muita ligação com flores, assim, né? Diferente da minha mãe, as irmãs dela, todas, né? São extremamente ligadas com flores. Eu sempre digo que a minha mãe ressuscita orquídeas, né? E na minha casa não tinha uma samambaia sequer antes disso, né? Então, foi algo assim que junto com isso, junto com essa experiência, eu passei 15 dias, depois eu cheguei em casa, né, mostrei, quando meu marido chegou, eu disse, olha, viu que eu ganhei flores? Daí ele, daí você sabe de quem? E ele, não, né, como é que ele ia saber, não tinha sido ele? E aí eu disse, eu ganhei flores de Jesus, o amado da minha alma. E naquela hora a presença de Deus invadiu a nossa casa de uma forma que eu não me lembro de ter tido uma experiência com Deus dentro da minha casa igual aquela. Eu e meu marido, a gente se abraçou e a gente sentiu assim o amor. Eu quando falo assim, parece que eu revivo aquele dia, sabe? Porque a gente sentiu uma presença, um amor de Deus assim invadindo a nossa casa. E foi algo muito forte. Eu passei 15 dias que quando eu pensava nisso, eu só chorava. Eu chorava, porque eu senti a profundidade do amor de Deus. Né? Hoje eu pensei nesse texto do apóstolo Paulo que fala, né, as formas como Deus nos ama. É tão alto, é profundo, que nada vai nos separar desse amor, né? Não, a fome, a tribulação, a angústia, nada nos separa desse amor. Então ali eu pude conhecer um pouco da profundidade do amor de Deus. E foi uma experiência que eu passei 15 dias, então, chorando, né? Eu não sabia o que fazer com aquilo, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que isso ia resultar. Naquele dia mesmo, uma das direções que o Espírito Santo me deu foi uma coisa muito instantânea, assim, procurar no Google se existia Jesus me deu flores. Botei lá no Google, Jesus me deu flores, porque era a palavra, né? Jesus me deu flores, Jesus me deu flores. E não tinha. Aí eu fui pro Instagram e criei uma conta, mas assim, muito movida pelo Espírito Santo, não era de mim, eu vou criar uma conta para criar um movimento para, sabe, não existia isso naquele dia. Então foi muito movida, eu não sou assim aquela pessoa das redes sociais, né? Apesar de ser jornalista de formação, mas eu não tenho... eu peguei uma época do jornalismo que eu escrevi para jornal, né? Eu trabalhei em rádio, mas na mudança ali para a internet eu não acompanhei, tanto é que eu nem estou no mercado, né? Mas então foi uma coisa muito movida pelo Espírito Santo.
eu criei aquela conta, e aquela conta ficou 15 dias que eu não sabia o que fazer com ela. Eu não sabia se eu tinha que postar alguma coisa, eu não sabia, e eu só assim, na verdade, eu não vou nem dizer para vocês que eu estava buscando em Deus o que fazer. É como se eu tivesse naquele momento congelado, assim, a minha vida em Deus, e eu estivesse recebendo. Eu fui recebendo, sabe? Ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando, e eu fui processando tudo aquilo, porque era muita informação, era muita coisa. Uma das coisas que o Espírito Santo me dizia era que mulheres seriam curadas, né? Quando eu recebesse flores de Jesus. Eu fiquei recebendo de Deus, sabe? Eu fui recebendo, com aquela conta criada. A única coisa que eu postei na conta, se for lá olhar nas postagens, é uma foto do buquê. E escrevi, Jesus me deu flores. Foi isso, né? E aí, 15 dias ele foi falando comigo e eu entrei em vários conflitos. Um dos conflitos que eu entrei é como eu vou dizer que Jesus me deu flores se quem comprou, quem foi na floricultura foi a Kátia? Como é que eu vou dizer que a Luana me deu alguma coisa se foi a Rayara que comprou? Então, para mim, isso foi um conflito, né? E aí, eu colocava diante de Deus, Senhor, como? E aí ele me dizia, o recurso, o dinheiro que a Kátia usou para comprar a flor, foi uma oferta no reino. Uau. Ela ofertou no reino, porque eu tenho um propósito com isso. E aí o Espírito Santo foi, assim, ele ia me respondendo todos os meus questionamentos, sabe? Tudo aquilo que eu tinha dúvida de... Como é que é isso? Como é que eu vou falar essas coisas? Outro questionamento. Como é que eu vou dizer para as pessoas que Jesus mandou flores para elas? Como é que eu vou chegar para a Rayara e vou dizer, Rayara, essa flor aqui foi Jesus que mandou para você? Sabe? De que forma que eu convenceria as pessoas a isso? De que forma que as pessoas não iam achar que era coisa da minha cabeça? Como é que Jesus curaria as mulheres, né? Como é que eu vou falar de cura, vou liberar uma palavra de cura se eu não fui curada? Aí eu comecei a questionar, Senhor, aonde o Senhor está me curando? Qual é a cura que eu recebi? Porque se o Senhor quer, através da minha vida, levar cura, né? Através das flores para outras mulheres, aonde eu fui curada? E aí ele foi me mostrando. Eu vinha de um ministério doente, falido, vinha de muitas decepções ministeriais. Eu estava sossegadinha no banco, sentada na igreja, sem fazer nada, confortavelmente na igreja ouvindo a palavra. Só que eu sempre soube, né? Desde que Jesus me chamou quando eu tinha menos de 15 anos, ele nunca me chamou para estar no banco. E naquele momento ali eu estava. Porque eu já tinha me decepcionado tanto que eu já tinha dito, eu não vou fazer mais nada. Eu não quero fazer mais nada. E aí ele entregou tudo isso ali para mim, veio junto aquele sentimento, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu até podia querer dividir com alguém, sabe? A experiência, dividir com alguém aquilo que o Senhor tinha me entregue, mas era através de mim que o negócio ia começar. E aí eu pensava, isso vai dar muito trabalho. Eu vou me incomodar, porque vai dar trabalho, porque eu que vou ter que me mover, eu vou ter que chamar as pessoas, eu vou ter que... Sabe, era muita dúvida, assim. E aí eu dizia, Senhor, a flor é muito caro. Flor é caro. Vai comprar uma rosa, né? Esses dias meu marido indignado, porque agora na EFAP estavam vendendo flor lá, a mulher vendendo flor, uma rosa R$45. Oh, meu Deus! Super faturado, né? Sim. Mas veja, é caro. Você vai comprar uma flor, vai comprar qualquer coisa, é caro. E aí eu pensava, Senhor, o Senhor só pode ter se enganado. Eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, vou tirar o dinheiro da onde, né? E aí foi quando ele foi falando, eu levantei a Kátia para ofertar na tua vida, eu vou levantar outras Kátias, eu vou levantar outras mulheres que vão ofertar, eu vou levantar pessoas que vão investir que na época nem era um movimento, né? Mas que vão ofertar flores na vida de outras mulheres, porque elas vão estar investindo no reino. E olha que engraçado, porque quando isso entrou no meu coração, sabe? Que o Espírito Santo disse, o que a Kátia fez foi uma oferta. Eu não conhecia a vida dela. E
Eu conheci ela do encontro, né? Sabia algumas coisas muito particulares, mas eu não sabia quem era a Kátia, o padrão de vida dela, eu não sabia nada disso. E eu confesso para vocês que se talvez eu soubesse, porque a Kátia, a família dela é uma família muito próspera, eu confesso para vocês que se eu soubesse, digamos assim, do poder aquisitivo da Kátia, eu não teria entregue para ela as palavras que o Espírito Santo me mandou entregar. Porque quando eu entendi que o que ela tinha feito tinha sido uma oferta no reino, o Espírito Santo mandou entregar para ela uma palavra de prosperidade. Que aonde ela colocasse as mãos, aquela oferta gritaria, sabe? Que Deus abençoaria a vida dela. Então, talvez o meu preconceito, o meu pré-julgamento, eu teria retido. Então, o fato de não conhecer a vida dela fez eu entregar. E fez eu entender que é Deus que move, né? Agora, há poucos dias, né? Final do mês de outubro, metade de outubro, a gente fez um Florir. E o Florir é um evento que tem dentro do movimento Jesus Me Deu Flores. Eu não tinha nenhum real de recurso quando eu comecei a divulgar. Nós entregamos flores para quase 1.300 mulheres. Uau. Se não é Deus movendo, sabe? Se não é Deus colocando no coração das pessoas, teve gente que ofertou R$1. Teve gente que ofertou 100, 200, sabe? Então, é o Espírito Santo de Deus que vai movendo. Aí eu vou voltar lá para aqueles 15 dias, né? Que eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. E só recebendo de Deus. E aí o Senhor foi me dando as estratégias, foi respondendo os meus questionamentos. E quando deu 15 dias, eu, obedecendo, né, a Deus, eu comprei flores. Aí eu fiz a primeira oferta. Eu fiz um investimento que eu me lembro, foi em torno de R$1.200. Eu disse para o meu marido, viu, Deus entregou isso aqui. Eu não tenho, porque eu trabalhava lá com ele. E vamos fazer isso aqui, tu vai comprar isso comigo e é uma oferta no reino. É diferente de você levar uma oferta lá no altar da igreja, mas não deixa de ser uma oferta no reino. Vamos ofertar. E aí ele me abençoou e eu comprei flores para 15 mulheres e escrevi uma cartinha. Só que não era uma cartinha como essas que o Jesus Me Deu Flores tem hoje. Era um convite para um café. E esse convite era Jesus que estava fazendo. Era assinado por Jesus, e aí o Espírito Santo me mostrou as mulheres. Eu eu mesma entreguei, né? Levei as flores, aquele convite de Jesus para um café com o endereço, horário, local, tudo. Foi uma surpresa, porque elas não imaginavam o que seria, né? Porque era uma coisa ainda muito, muito particular, muito pessoal minha. E aí eu fui, entreguei e marcamos, e organizei esse café, eu e a Kátia. A Kátia me ajudou, a gente organizou esse café. Quando elas vieram pro café, naquela expectativa para saber o que é isso, né? Aí eu contei o meu testemunho. Olha, eu tive essa experiência na minha casa, isso que eu acabei de contar aqui para vocês, né? Tava orando, falei que não me sentia amada, Jesus me deu flores e pediu para eu compartilhar isso com outras mulheres. Essas 15 mulheres que estavam nesse café, no dia seguinte, cada uma delas providenciou uma quantidade X de flores, umas mais, outras menos. E aí no segundo, um dia eu fiz o café, no outro dia eu entreguei flores para as mulheres do meu clã, daí sim com uma cartinha de Jesus. Então as 15 primeiras, mais as mulheres do meu clã, nos dias seguintes elas começaram, né, providenciaram as flores, providenciaram as cartas e começou o movimento. Então cada mulher que recebia começou a multiplicar isso, começou, né, a fazer o negócio avançar. Então hoje nós estamos com 2 anos e pouco mais de 2 anos e meio, né, de movimento. E nesse tempo é uma estimativa. Eu acredito que ela está aquém do que é de fato. Mas a estimativa que eu tenho é que a gente já chegou em 15 mil mulheres que receberam flores de Jesus em 2 anos e meio. Eu digo que é aquém por quê? Porque eu não tenho controle. Né? Você já mandou flor para alguém que eu não fiquei sabendo. Sim. E às vezes a pessoa que recebe não posta lá no Instagram.
ou não nos marca, ou se marca e a gente não, e o perfil dela é privado e a gente não segue, a gente não vê, a gente não sabe, a gente não reposta. É isso aí. Então a gente não tem um número exato, né? Mas é uma estimativa pelos eventos, pelo florir, né? Pelas postagens que a gente vê, em torno de 15 mil mulheres em 2 anos e meio. Uau. Então, essas mulheres ali começaram a multiplicar e sempre que alguém recebe, eu creio que junto com a flor, ou a carta que a pessoa recebe, ela recebe de Deus o desejo de multiplicar isso. Né? E eu sempre digo assim que não é... Eu me conheço, então eu sei que não é capacidade humana minha de ter feito isso e de mover, né? Isso é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu creio que é um desejo latente do coração de Jesus, sabe? Que as mulheres entendam e se sintam amadas por Ele. Que as mulheres consigam acessar esse amor através de uma flor. Eu sempre fui meio bruta, assim, né? Não sou a pessoa mais feminina, a mulher mais delicada. Se olhar para mim, não seria a pessoa mais indicada. Se é que vocês me entendem, né? Não teria esse perfil. Mas o Senhor, Ele escolhe para confundir, né? As coisas loucas para confundir as sábias as loucas. Então eu tô na loucura com o Senhor para fazer esse ministério acontecer. Então eu sinto assim, sabe? Uma ânsia do coração de Jesus de fazer as mulheres perceber o quanto elas são amadas. Porque o que a gente vê hoje são mulheres que mendigam amor, né? Nossa. Quantas mulheres a gente conhece que estão mendigando por uma flor? Até tem meme na internet, né? A mulher vai lá, compra a flor, quando o marido chega em casa, ela abre a porta, taca a flor na mão dele, fecha a porta, aí ela abre com cara de né? Surpresa. Ela precisa... É um meme, mas é uma realidade de muitas mulheres, que elas mendigam. Talvez nós aqui já passamos, né? Sim. De mendigar atenção, mendigar aceitação, de desejar ser vista, por causa de todas as feridas, todas as raízes de rejeição, todas as dores, todos os traumas que nós temos. Então, é difícil para uma mulher, eu acredito, receber o amor de Deus quando ela não consegue ou ela não recebe o amor do pai, quando ela não recebe o amor do marido, quando ela não recebe o amor dos filhos, né? Então, como receber o amor de Deus? Como experimentar isso? Como saber, né, que Jesus me ama de verdade? Então, eu creio que, e eu sempre digo isso, que o Senhor me comissionou, né? Me comissionou a entregar flores no nome dele. Uma das dúvidas que eu tinha lá no começo era dizer, Senhor, eu posso entregar uma flor no teu nome? Né? Eu não vou escandalizar. As pessoas não vão achar, quem ela pensa que é para estar entregando uma flor no nome de Jesus, né? E aí uma das respostas que o Espírito Santo me deu foi, vai lá na palavra. Eu não disse para você expulsar demônio no meu nome? Nossa. Eu não disse para você fazer todas as coisas no meu nome? Eu não disse para você pedir tudo que você quiser no meu nome que vai ser feito? Então, eu agora estou querendo entregar flores para as mulheres. E eu preciso de alguém que faça isso. Nossa. Né? Então, isso também foi confortando meu coração e dando os direcionamentos. E o movimento, então, com isso, né, nasce o movimento Jesus Me Deu Flores. Uma das 15 mulheres que estava no primeiro café lá foi a Keren. E a Keren, quando ela ouviu o meu testemunho, as mulheres que eu convidei para ir lá, que Jesus convidou, foi Jesus que convidou, né? Eu entreguei, fui a porta-voz, mas foi ele que convidou e tinha um propósito. A Keren, por exemplo, quando ela ouviu o meu testemunho, era numa segunda-feira. Na terça-feira, menos de 24 horas depois, ela tinha feito toda a identidade visual do movimento, que é a mesma até hoje. Em menos de 24 horas. Ouviu o testemunho e ela disse que ela recebeu do céu um download, assim.
Até tem lá nos destaques do Instagram, ela explica, né? O que significa a flor, o Jesus, o quadrado aberto, tudo, né? Toda Então, se você quiser mostrar, a gente ganhou uma lembrancinha da pastora maravilhosa. Então, se quiser mostrar. Então, a logomarca do Jesus Me Deu Flores, a Keren fez em menos de 24 horas, sem alteração nenhuma. Vocês já viram isso? Já viram criar uma identidade visual, né? A frase, né, do Ele Me Viu. Nossa. O versículo João 1,48, que é quando Jesus chama os discípulos, e aqui ele chama Natanael, e Natanael era israelita, e ele diz para ele que viu ele embaixo da figueira. E foi exatamente assim que eu me senti, sabe? Jesus me viu ajoelhada na frente do sofá, na sala da minha casa, dizendo para ele que não me sentia amado. Né? E ele diz para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E nessa hora, Natanael reconhece que ele é o mestre, reconhece que ele é o Messias. Então, o mote, né, do Ele Me Viu vem disso, vem dessa palavra que é a base do movimento. Que quer dizer, sim, que quando uma mulher recebe flores de Jesus, não é porque a amiga quis ofertar, não é porque outras mulheres se moveram, não é porque ele viu, sabe? A gente está falando das mulheres mendigar, né? As mulheres não se sentem vistas. Quantas vezes a gente se sente invisível, né? Ou no dia a dia passa. Até pela própria rotina, né? Que às vezes as mulheres que estão em casa, né? Agora que eu estou nesse lugar. A gente já gravou outros podcasts falando disso. Não tem um reconhecimento. Você era jornalista, então, nossa, Gabi, olha, eu vi tua matéria, que legal. Aí tu sai desse lugar, né? Tu fica, tá em casa, lavando roupa, limpando a casa, não tem ninguém que tá vendo. Ninguém. Ou que vai dizer assim, eu vi a roupa que você lavou. Que limpa que tá tua roupa. Só vai ver a roupa que não tá lavada. Isso aí. A roupa que não tá dobrada no guarda. Onde é que tá? Aí vai ver, né? Então, vem muito dessas dores também, né? Então, quando tu recebe... Eu já recebi. Eu também, várias. Algumas vezes. E tenho todas as cartas guardadas dentro da minha Bíblia aqui. E a primeira delas, que foi a Luana que ofertou, né? Eu estava pedindo para o Senhor uma resposta sobre o momento que eu estava passando. Gente, ela veio tão perfeita. E quando tu falou da dúvida, né? Em relação a como as pessoas iriam reagir quando recebessem, né? Jesus me deu flores. É uma sensação que só quem recebe, porque a gente sabe, eu sabia que não era a Luana, eu sabia que não foi quem escreveu a carta, eu sabia que vinha direto do trono. E ela é tão certeira, gente, e é uma flor que dura. Sim, é incrível. Gente, muito. Lembra um buquê que eu comentei contigo um dia, professora, durou mais de 30... Gente, o buquê de flor não dura tanto. Durou mais de 30 dias o buquê. Sim, tem muitos testemunhos da durabilidade das flores e das respostas das cartas, né? Eu também recebo, com frequência eu recebo. Ele manda de novo, né? Porque eu creio que ele também gosta de nos mimar. Sim. Não é só para dizer que ama, mas ele tem prazer em dizer, eu tô aqui, eu tô te vendo, né? E uma das cartas que eu recebi, assim, que foi muito, muito ele falando, sabe? Que não tinha como eu não falei para ninguém. Eu passei uma semana muito difícil no início do ano, com um diagnóstico de câncer da minha mãe, problemas na empresa, muitos problemas, né? Muito difícil, um ano muito difícil, começou assim, e eu me lembro uma semana que eu estava, eu não vou nem dizer que era um propósito de oração, mas era um desespero de oração. E eu passei uma semana inteira, e um dia especialmente, que eu fiquei mais de meia hora ajoelhada, e a única coisa que eu dizia para Deus era, não deixa eu me perder de ti, não deixa eu me perder de ti. Porque eu vi as coisas vindo numa avalanche tão grande sobre mim, que a única oração que eu conseguia fazer naquele momento era, não deixa eu me perder de ti, nessas palavras. Aí eu fui pro chá das ladies, eu recebi a flor de Jesus lá, e a minha carta veio falando várias coisas, e a última frase da minha carta dizia assim, você não vai se perder de mim. Eu dizia, não deixa eu me perder de ti. E a resposta era, você não vai se perder de mim. Sabe a concordância? Não era uma frase aleatória, não era algo
uma coincidência. Era ele me respondendo exatamente aquilo que eu tinha pedido para ele. E as experiências, né, os depoimentos de muitas mulheres, muitas, assim. A pastora Anisseia sempre diz para mim, tu tem que escrever essas coisas, tu tem que registrar isso, porque é muita coisa, sabe? É muito testemunho, é muito milagre. E eu creio de verdade, sabe, que a gente sabe que existem muitas palavras sobre o Brasil, que existem palavras, né, que o Brasil é um celeiro de profetas, que Deus vai levantar profetas para as nações, através do Brasil, do sul do Brasil, que existem muitas palavras sobre isso. E um tempo atrás, também numa imersão, eu fiz uma oração, eu disse, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. O que é o avivamento que o Senhor vai fazer? Mas o que o Senhor for fazer no avivamento, não me deixa fora. E agora, há poucos dias, no encontro com Deus também, eu entendi que o avivamento é isso, sabe? Às vezes a gente está esperando um avivamento, o dia que Deus me levar para a Europa para pregar, o dia que Deus me levar para os Estados Unidos para pregar, o dia que eu pregar uma multidão de 5, 10 mil pessoas e tantos aceitarem Jesus e se renderem, que isso vai ser o avivamento. Mas o avivamento é a carta que tu recebeu. Sabe, no momento que tu precisava de uma resposta e ele te alcançou. Então, esse é o avivamento. Eu tenho entendido que eu já estou vivendo o avivamento que eu pedi para ele não me deixar fora. Porque ver os milagres, ver os testemunhos, ver mulheres entendendo, né, que são amadas, que são filhas amadas, como diz cada carta, o cabeçalho das cartas é filha amada, né, uma carta endereçada para uma filha amada. Então, eu acredito que isso é o avivamento. Que isso a gente já está vivendo esse tempo, né? E ainda muitas outras coisas, grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu sou uma pessoa que tem tantos testemunhos, porque eu já recebi muitas flores, e você falando da durabilidade delas, né? É muito real isso, porque teve aquele, no final do ano passado, ou na metade do ano passado, eu não lembro, foi no final do ano passado, teve o secreto que a gente recebeu as flores de Jesus. E eu recebi aquela flor, coloquei ela no copinho com água, ok. E a Melissa, no final do ano, teve uma apresentação da escola dela. E uma mãe, uma amiga uma amiga dela, deu para ela a mesma flor. A mesma flor que você deu, só que ela deu numa quantidade maior. Durou 2 dias a que ela recebeu. Aqui eu ganhei de Jesus me deu flores, ficou 1 mês. Íntegra. Eu cuidando das duas da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, uma com calor, porque foi uma época quente, ela simplesmente morreu toda. E aquela que tinha ganhado de Jesus me deu flores ficou 1 mês. Eu tenho essa flor dentro da minha Bíblia, eu guardei de recordação. Mas, pastora, eu vejo assim que esse movimento ele veio com certeza de Jesus, porque às vezes, agora eu vou contar o meu testemunho, acho que a Rayara também pode falar, mas às vezes que eu recebi as flores de Jesus, eu me senti amada, eu me senti acolhida, eu me senti abraçada. É como se o secreto que eu tive com ele ali tivesse alcançado um outro patamar, que só ele tinha ouvido o que a gente falou ali dentro, e ele trouxe escrevendo. De uma forma, porque antigamente a gente escrevia cartas para as pessoas que a gente amava, a gente mandava carta, e quando você recebia aquela carta, abria e via a letra da pessoa, você dizia, nossa, você sentia, o amor, você vivia o sentimento, né, na escrita. E quando você pega uma carta que você não sabe quem escreveu, mas você lê que foi direcionada por Jesus, e lá no final tem a assinatura dele, é como se fosse assim, filha, vem aqui. Além de amada, você é cuidada, você tá, sabe? Então, assim, muitas vezes você tá naquele pior dia, você recebe aquela carta, recebe aquela flor, é como se você se renovasse na fé. E ela, né? serve, a primeira carta que eu recebi foi no Chá da Miglis. Há 2 anos atrás? Foi, acho mais. que sim. Foi logo, foi final de 2023. Foi em outubro, se eu não me engano. Eu estava bem no início da minha conversão, assim, né? Não tinha me batizado ainda, estava conhecendo Jesus. Meu marido ainda não ele estava bem resistente, mas eu fui no chá, porque eu ia nos chás antes, né? Nos chás que ela não falava de Jesus. E quando ela se converteu, eu continuei acompanhando e resolvi ir.
E eu fui sozinha pra lá. Sozinha, sem nenhuma amiga, né? Mas fui com Deus. E indo pra lá, eu pedi pra Deus, falei, Deus, fala comigo hoje, né? Porque a gente fica, no início tu quer ser vista por Deus, né? E aí quando você foi falar, tu apresentou o projeto, eu falei, ai meu Deus, como eu queria ganhar flores de Jesus, né? E aí veio, vocês foram entregando, né? Gente, a carta não tem explicação. Porque o que eu tinha pedido pro Senhor, ele colocou ali, ele falou, na carta falava que foi ele que me resgatou, porque eu servi a outros deuses, né? E tudo que ele foi falando ali, gente, eu comecei a chorar num nível que nada me acalmava. E as meninas que estavam lá do lado, eu não conhecia ninguém da mesa que eu tava sentada, né? Elas me olhavam, mas vai ficar tudo bem. Eu falei, mas tá tudo bem. E foi uma resposta assim, eu vim pra casa com aquelas flores. E foi bem na época onde a gente tinha levado, naquele ano, o golpe aqui da casa. Então não era pra nós ter se mudado, não foi. Deram uma previsão e aquilo não aconteceu. E a Mayra deu uma essência. Então juntou duas coisas. Quando eu abri a essência, o Espírito Santo falou comigo, é a essência que você vai usar na tua casa nova. E aí complementava com a carta, assim, com as flores. Gente, eu saí de lá, parecia que eu flutuava, assim, a cara inchada de tanto chorar. Mas ali foi o primeiro contato que eu tive, Jesus me deu flores, assim, e a cartinha tá guardada. Então, e sabe um testemunho também, que agora você falando desse, lembrei? Eu conheci mulheres que não gostavam de ganhar flores. Falavam assim, não gosto, é coisa de defunto, sabe, é coisa de cemitério. E quando receberam a carta do movimento do Jesus me deu flores, isso mudou. Sim. O coração, elas foram curadas sobre isso, né? O Senhor falou que seriam curas emocionais, físicas, espirituais, né? E a gente tem ouvido testemunhos assim. Às vezes parece, mas uma cura física? Sim, tem mulheres que são curadas, né, fisicamente quando recebem. E o Senhor tem acrescentado, né? Hoje a gente tem um grupo, as voluntárias, são quase 300 voluntárias num grupo de WhatsApp, mas são muito mais, né? Existem muito mais. Hoje acontecem entregas de flores em outras cidades, em outros estados, em outros países, né? Tem gente que já está entregando flor em nome de Jesus e que eu não fico fico sabendo porque elas me chamam, me contam, mas não me envolvo, sabe? Então eu sempre disse desde o começo que o movimento Jesus me deu flores não é meu, né? Deus achou em mim um coração sensível para ouvir esse direcionamento, mas ele está levantando um exército de mulheres para transbordar na vida de outros, né? Para se tornarem voluntárias. Eu digo de outros países porque essa semana eu recebi no WhatsApp de uma brasileira que está morando na Geórgia, nos Estados Unidos, a primeira carta escrita em inglês. Uau! Que ela vai entregar, né, essa semana, vai fazer a entrega numa igreja americana. Então, é algo assim, tu olha, né? E parece, né? Mas não é algo simples. Ao meu ver, não é algo simples. Ao meu ver, é algo tão profundo. Aí quando eu falo do avivamento, porque assim, eu já recebi palavra, né? Que Deus vai me levar às nações. Amém. Eu não fui fisicamente, né? Mas algo que Deus colocou na minha vida, que transbordou, algo que eu carrego, já chegou lá. Amém. Entendeu? Então isso é o avivamento. Por isso que eu digo que isso Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor do espaço, né? A gente não tem noção das coisas que Ele pode fazer. Sim. E Ele vai levantando as pessoas, vai movendo, vai juntando, vai fazendo as conexões, os propósitos, né? Para alcançar quem Ele quer. E eu penso que hoje o desejo de Jesus, vou repetir, né? O desejo de Jesus é que as mulheres tenham a convicção de que Ele as ama e que Ele quer presenteá-las com flores e que elas não precisam mendigar o amor de ninguém, né? Porque o amor dele é perfeito, é pleno, é suficiente. A graça dele basta, né? E essa graça ela está sendo transmitida ou está chegando ao coração das mulheres através das flores. Glória a Deus. E aí, junto com, né, no movimento, as estratégias são inúmeras. Eu já escrevi um devocional,
Tem a nossa fragrância, Maravilhosa. né, que é o Gente, cheirinho do Jesus me deu flores. Você lembra desse momento? Sim, Eu vou contar aqui também. Quando eu comecei na igreja, eu acho que eu já contei aqui no canal. A primeira vez que eu cheguei, eu me senti muito acolhida no lugar que eu estava. E eu cheguei muito ferida. Então, assim, eu queria muito sentir a presença de Deus. Eu estava na igreja com o olho fechado, a igreja não estava cheia naquele domingo. E eu senti um cheiro, um perfume, como se fosse de flores. Eu disse, meu Deus, que cheiro bom. Eu senti um vento, assim, aquele cheiro. Aí eu lembro que a gente sempre desconfiada, né? Olhou assim e falei, nossa, não passou ninguém aqui. Tá, continuei. Daqui a pouco veio aquele cheiro de volta. Eu falei, nossa, deve ser o ar. Aí você fica assim, né? É o ar condicionado, mas não tinha ninguém do meu lado, não tinha pessoas em movimentação ali. E aí, quando a terceira vez que eu fechei o olho, eu fui acolhida por aquele cheiro e aí fui inundada pela presença de Deus. E a pastora Gabi também fez a fragrância. E numa conferência, ela chegou, me chamou, falou, e esse cheirinho aqui? Gente, eu comecei a chorar porque era exatamente o cheiro que eu tinha sentido lá na igreja. E essa fragrância, ela foi direcionada para uma pessoa que também sentiu, né? foi. O cheiro da presença, né? Foi. E assim, ó, testemunho igual o teu, Lorena, eu já escutei vários. Olha só. Várias pessoas disseram que quando elas sentem o cheiro da fragrância do Jesus me deu flores, elas dizem, eu já senti esse cheiro quando estava orando, eu já senti esse cheiro na igreja, já senti esse cheiro no meu quarto de oração. Olha isso. E uma pessoa que sentiu esse cheiro também foi a Karen, a mesma que desenvolveu a identidade visual. A gente estava num café, e no café ela começou a sentir um cheiro, ela disse, tem um cheiro aqui, um cheiro de flor, mas eu não senti. Então ele é muito espiritual, muito sobrenatural, não é um amuleto, não é nada disso, né? A ideia não é, usa esse cheiro que, né? Não é um cheiro bento, mas a gente estava no mesmo ambiente, que era uma padaria que tinha cheiro de café, eu sentia cheiro de café. E ela dizia, não, tem um cheiro. E ela começou a cheirar e ela disse que o cheiro vinha das minhas mãos, mas eu não sentia. E aí uma outra pessoa, a pastora Ju, estava orando na casa dela e sentiu um cheiro. E ela recebeu uma palavra do Espírito Santo, que era peônia. Mas ela não sabia o que era peônia. Ela não sabia se era uma cidade, um país, uma planta, se era de comer, se não era. O que é uma peônia? Ela não tinha conhecimento. Mas a palavra veio no espírito dela, enquanto ela orava. E eu recebi uma palavra que Deus me daria uma fragrância. Deus daria uma fragrância para o movimento. E aí, quando eu achei a pessoa que faz a fragrância no Instagram, eu chamei ela e ela estava num momento pedindo para Deus uma resposta sobre a vida profissional dela. O que eu vou fazer? Eu quero, né? Estava num momento de desespero. E aí, eu chamei ela veio, me trouxe muita coisa assim para cheirar. Daí eu sou bem chata para cheiro, assim, não é de novo o improvável de Deus, sabe? Aí eu disse para ela, olha, eu gosto disso, disso, disso e disso e não gosto desse, daquele outro. Vê o que tu vai misturar aí e traz para eu sentir. Se eu gostar, não sou eu que vou aprovar, eu vou levar para outras pessoas que foram as pessoas que sentiram esse cheiro. E aí primeiro eu levei para a Karen ficou aflita porque ela disse, meu Deus, e se eu tiver que dizer para a pastora Gabi que não é esse cheiro, que não é o cheiro, né? Não posso mentir. E como é que eu vou me lembrar? Ela dizia, né? Como é que eu vou me lembrar do cheiro daquele dia? E aí quando ela sentiu o cheiro, ela disse, o cheiro é esse. Aí levei para a Ju, quando a Ju cheirou, a pastora Ju, quando ela cheirou, ela disse, é peônia? Só que eu tinha cheirado tanta coisa no dia, né, no dia anterior ali, e a Emanuele tinha me falado tanta coisa que ela ia misturar, que eu não sabia. Eu tinha uma lembrança que eu tinha ouvido esse nome, peônia, mas não tinha certeza. Ali, junto com a pastora Ju, eu liguei para a Emanuele e disse, Emanuele, tem peônia nessa composição? E daí ela disse, sim, pastora, é a principal nota. Porque se você vai pensar no cheiro, o cheiro é uma coisa muito abstrata, né? Como é que a gente vai ter certeza que a gente tá... Porque tem cheiro que eu gosto, tem cheiro que tu não gosta. E é o mesmo cheiro. E o Senhor confirmou na palavra, né? A principal nota é a peônia. Tem mais, né?
Tem bambu, tem magnólia, e tem rosa mosqueta e tem a peônia. Mas a principal nota dele é a peônia, que foi a palavra que o Espírito Santo tinha dado para a pastora Jo enquanto ela orava. Uau. Então, foi com uma confirmação que não ficou só no abstrato do cheiro, mas o Senhor trouxe, né, a confirmação. E as pessoas que realmente sentem o cheiro, assim, diz que ele é fora do normal, assim, não é um cheiro comum, né? Ele te abraça, né? Eu não sei explicar. Muito. Então, são experiências, sabe? Que ao longo do tempo o Senhor vem acrescentando. Eu creio que Ele ainda tem muito mais, porque eu sempre digo que Deus é um Deus criativo, né? Tudo que acontece no movimento, tudo que foi feito no movimento até hoje, desde os buquês, as cartas, o próprio cartão floral, que é os últimos, né? Que a gente está trabalhando, os eventos, tudo o florir, tudo que acontece não foi copiado de lugar nenhum. Não tem, olhamos uma referência. Não tem, né? Tudo que o Espírito Santo foi ensinando, foi conduzindo, foi direcionando, foi dando. Então, eu creio que ainda tem muito mais, né? Amém. Que é uma fonte inesgotável, assim. A gente só precisa estar sensível, com o canal limpo, aberto, né? Voltado para Deus, para que Deus possa acrescentar e muito mais Ele fazer através desse movimento. Amém. Nós cremos que Ele irá abençoar ainda milhares, milhões de mulheres. E a gente quer deixar um convite para você, que se você não conhece o movimento, que você acompanhe, né? O principal contato é pelo Instagram, pastor? Pelo Instagram, @JesusMeDeuFlores, né? Para quem quer se tornar voluntária, tem um grupo no WhatsApp, o link do grupo do WhatsApp está na bio do Instagram também. E aí, ali é o contato, né? Quem quiser contribuir com o projeto também. Quem quiser contribuir, tem as informações ali no Instagram. Pastora, e se hoje Jesus pudesse dar uma mensagem para essa mulher especial que está assistindo do outro lado? Que mensagem você deixaria para ela? Porque às vezes ela está ali ouvindo a gente, está sentindo a presença, está emocionada, está envolta, porque nós aqui, né, sentimos a presença do Espírito Santo e ela está ouvindo isso e ela está, nossa, eu gostaria de ganhar essas flores, ou eu gostaria de ser impactada, mas eu não me sinto ainda, não me sinto amada, não me sinto acolhida. Uma palavra do Senhor para essa mulher especial que está ouvindo ali. A primeira coisa é que ela é amada. É que você é uma filha amada. Né? O Senhor não nos fez para vivermos separadas dele. O Senhor não fez você para você viver separada dele. O Senhor fez você com o propósito de ter relacionamento com ele, porque ele a ama. Então, qualquer coisa que passa disso, qualquer coisa diferente disso, é de procedência maligna. Né? Então, a verdade sobre a sua vida é que você é uma filha amada do Senhor. E eu acho que essa é a mensagem, sabe? Ótimo. Porque nada se acrescenta ao fato de eu saber que sou amado. Tudo que eu preciso, essa é a base. Né? Tudo que eu necessito, para viver, em todos os aspectos da minha vida. Quando eu entendo que eu sou amada, eu entendo que eu sou aceita, eu entendo que eu sou querida, eu entendo que existe algo da parte de Deus para a minha vida. A começar pelo amor. É isso aí. O amor de Deus é o que faz, o amor que lança fora o medo, o amor de Deus é o que nos preenche, é o que nos sustenta, né? E Deus é amor. Isso aí. Essa é a mensagem, o Ai, amor. Maravilhoso. Nós gostaríamos de agradecer. Quem sabe uma segunda parte num dia vai ser Meu Deus, né? eu ia falando que tinha tanta outra Olha coisa. aí, ó. Se vocês querem uma segunda parte, escreve segunda parte. Porque nós queremos. Pastora Gabi, Deus abençoe. Amém. Foi muito precioso esse tempo. A sua vida, através da sua vida, eu fui muito abençoada, eu fui curada em várias áreas, de diversas formas. Então, saiba que você já, através da tua experiência com Deus e da tua entrega, do teu coração sincero, do teu amor por Ele, não só eu e a Raera, mas outras tantas mulheres fomos impactadas pelo amor de Jesus. É Ele, né? É Ele. É Ele. Obrigada pelo seu sim, por ter sido Obrigada a obediente vocês. a Obrigada, Ele, pastora. né?
lá atrás, quando Ele te chamou, por você ter obedecido e ter dado início a esse sonho do Senhor. Obrigada por ter aceito gravar conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Eu queria dizer para vocês não parar. Amém. Amém. Porque às vezes vocês podem pensar assim, mas a gente está no começo, né? Que nem tu falou antes, quando a gente está no começo, ainda não tem o alcance que a gente gostaria, mas se uma pessoa ouvir, se uma pessoa for impactada, se uma pessoa for alcançada, valeu o esforço, valeu o empenho, porque para o Senhor uma alma vale mais que o mundo inteiro, é o que diz a palavra. Amém. Então, eu penso que hoje a gente está num tempo de não recuar. Né? Agora que vocês botaram a mão no arado, Amém. não olhem para trás, mas sigam, né? Com esse espaço, a gente tem as ferramentas à disposição. Acho que a gente não pode abrir mão delas. A gente precisa fazer o reino expandir, fazer o nome de Jesus conhecido, fazer o nome de Jesus chegar até as pessoas, o amor de Jesus chegar até as pessoas, e essa é a forma, né? Usando as ferramentas que a gente tem. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu creio que existe uma palavra sobre a minha vida e sobre esse ministério. Amém. Né? E saibam vocês que esse é o primeiro podcast que eu participo. Então, né, estamos crescendo juntas, Amém. crendo que o Senhor vai alargar as fronteiras, né? Amém. Não para nossa exaltação, não para nossa glória, mas para que o nome dele seja exaltado. E olha só, veio algo agora aqui em mente. Se você que está vendo esse vídeo é de outra cidade, daqui a pouco sentiu no coração esse desejo, chama a pastora Gabi, conversa, que daqui a pouco podem ter mulheres que estão vendo esse vídeo que vão te ajudar a disseminar em outros lugares, Exatamente. né? Meu Deus, são todas muito bem-vindas ao movimento Jesus Me Deu Flores. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Obrigada mais uma Eu vez. não quero me despedir. Meu Deus, eu queria ficar falando, né? A gente fala das coisas de Deus. É muito bom. A gente não vê o tempo passar. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, por vocês terem assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de deixar o seu like e principalmente de aceitar Jesus na sua vida. Esperamos vocês Na próxima que vem. semana. E eu vou dizer pra vocês, se vocês não receberam a flor física, mandem o podcast pra uma mulher que precisa receber uma flor de Jesus. Que Nem com que seja certeza ela será invadida pela Meu presença do Deus. Espírito Santo. Amém. Amém? Esperamos você semana que vem, hein? Deus abençoe. Beijo, Deus Tchau, abençoe. tchau.